Olá, pessoal. Muito feliz por estar começando essa série de entrevistas para a comunidade celíaca. Eu não poderia deixar de convidar uma empreendedora que fez parte aí do momento muito grande de felicidade da minha esposa, que é a Colher de Mel. Foi um divisor de águas para a Ana quando a gente conheceu, quando a gente chegou no estabelecimento. Foi o primeiro estabelecimento de rua que ela pôde sentar e comer. Então eu fico muito feliz em estar iniciando essa série de episódios do nosso podcast Sem Glúten com a Gisele, empreendedora do Colher de Mel, que fica ali no Brooklyn, muito fácil chegar. Eu estou muito feliz mesmo por estar iniciando com a Gisele. Gisele, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite. Essa série de entrevistas que eu vou fazer com os empreendedores, psicólogos e nutricionistas da nossa comunidade. É muito importante ter você com a gente. Como eu falei, foi um divisor de águas ali para a Ana conhecer vocês e começar a frequentar. Nós somos viciados em pão, né? Então o pão francês de vocês é muito famoso. E eu gostaria de, primeiro que você se apresentasse e depois me falasse ali do diagnóstico e aquele momento ali de transição para empreender. Qual foi o momento ali que vocês decidiram, vamos começar a empreender nesse segmento? Obrigada pelo convite, né, pelo seu trabalho também junto à comunidade celíaca. Eu fui diagnosticada, né, já tardiamente, e eu estava terminando uma parte de trabalho que eu mexia com CDs, etc., e procurando um outro empreendimento. Então já tinha feito o diagnóstico fazia uns 2, 3 anos. E eu falei, bom, vou fazer no ramo de alimentação, e começamos. A Beatriz, que é minha filha, estava também já formada em odonto, falou, eu começo com você. Começamos a pesquisar. E iniciamos no primeiro momento, né, com essa parte de bolos, cupcakes e tal, e os pães, né? Nisso foi bem difícil, porque até adaptar as receitas, muitos erros. Um faz, desfaz, faz. Então até conseguir chegar num ponto tal foi bem desgastante. Mas a gente acabou entrando no rumo, chegando numa receita satisfatória, e está sempre em evolução, mas hoje em dia a gente conseguiu ter um fluxo, né, razoável, e consegue atender de forma boa, né, o pessoal, a comunidade toda, né. Legal, Gisele. E me fala do diagnóstico. A gente estava conversando aqui antes da gente começar e você me falou que teve o diagnóstico ali em 2013. Né? Hoje o diagnóstico ainda é muito difícil. Então eu fico imaginando como é que era ali em 2013. Como é que foi esse momento? Poxa, estou me sentindo mal, procuro um especialista. Como é que foi esse momento para você? Eu tive sorte porque eu tenho dermatite herpetiforme, então comecei a ter a manifestação de pele, fui numa dermatologista, a doutora Érica, e ela já fez a biópsia de pele e deu positiva. Ela me encaminhou para um gastro, e aí isso em 2012. No início de 2013 eu fiz a biópsia de duodeno, né? E aí já deu positivo também, confirmando, né, a doença celíaca. Porque inclusive o gastro falou, se você não confirmar, você nunca vai ter certeza. Sim. Né? E aí eu já entrei no No grupo. no grupo. Mas na época era muito difícil, porque você não tinha nem char no Brasil ainda, Sim. nem produtos, nada. Tá. Então foi aí que eu comecei a fazer em casa, tal, e daí que eu consegui, né, o processo para depois abrir a colher de mel. Ah, legal. Mas eu queria saber assim, lá em 2010 você estava sentindo alguma coisa ou não? Por que eu pergunto isso? Porque as conversas que eu tenho com as pessoas, o diagnóstico foi muito rápido, mas depois de eu passar muito tempo muito mal. Existiu isso com você ou não? Olha, eu tenho desde criança anemias fortíssimas, eu vivia tomando Noripurum na veia, etc e tal. Eu tive dificuldade para engravidar, mas nunca foi cogitado. Eu tive catarata com 42 anos. Então, assim, eu tive vários sintomas, nunca foi relacionado. Hoje em dia, que acabou se descobrindo que podiam ser Seria. sintomas da doença celíaca, enxaqueca o tempo todo.
Então você teve uma sequência, não, uma vida de Uma sintomas, vida de sintomas mas que todos os especialistas nunca chegaram, olha, vamos testar a celíaca aqui. Eu cheguei até a fazer teste para lúpus, para várias outras hérnia de hiato no estômago, mas nunca doença celíaca. Incrível, a gente vê muito isso, né? Tipo, eu converso com muitos médicos e eles não têm esse feeling de, olha, pode ser um sintoma de doença celíaca. Chegar num especialista, alguma pessoa que realmente entende, não precisa ser gastro, né? Pode ser um dermato, que foi no seu caso, que identificou ali e direcionou para um gastro para ter ali o teste ouro, né? Padrão ouro. E eu já tinha tido sintomas de pele similares e ido em outros dermatologistas que nunca cogitaram, né? Entendi. Foi bem assertiva nesse. E antes de 2013 ali, você não empreendia, né? Com alimentos e bebidas. Era Não, eu tinha outro ramo. E aí você falou, preciso fazer em casa porque não tem onde comprar. Como é que foi esse momento? Falou, preciso fazer em casa a minha comida. De 2013 em diante eu comecei eu mesma cozinhar em casa, né? Mudei todo o esquema de casa. Por um tempo a minha casa era compartilhada e eu não melhorava significativamente, que isso é importante. Aí quando eu comecei a cozinhar, a desenvolver, aí foi as receitas. Aí quando eu comecei a pensar em fazer a colher de mel, eu já tinha algumas receitas já desenvolvidas. Né? Já estava fazendo em casa, já estava dando certo. Bolo, tá. Legal. Porque eu já cozinhava bastante antes da doença celíaca, então... Já tinha o hábito de fazer? De legal, cozinhar. Bacana. E aí começou a fazer receita em casa, deu certo. E qual foi ali o day one, digamos assim, o momento que você falou, vou empreender nessa área aqui? Foi quando essa parte de CD começou, a gente já sabia, né, que ela ia começar a acabar no Brasil. Aí eu falei, bom, eu vou ter que partir para um outro negócio, né? Porque eu sou arquiteta também, então eu fazia algumas coisas de arquitetura, mas já estava cansada, falei, já vou me aposentar, porque eu já tinha 53 anos quando eu fui diagnosticada. E aí eu falei, bom, deixa eu ver uma coisa de alimentação, falei, vou aproveitar. Não tinha nada, né? Você não tinha quase, tinha Lilore na época, acho que só Lilore, assim, de porta aberta. Falei, vamos... Comecei a pesquisar e fui, e procura um lugar, procurar outro e tal. E aí comecei a procurar insumos, procurar receitas. E no fim tive que desenvolver, Eduardo. Desenvolver o meu método. Já emendando a minha segunda pergunta, que são os desafios, né? Porque eu empreendo numa área que não é a doença celíaca e é um desafio diário você conseguir gerar um produto de qualidade, entregar um produto de qualidade para o cliente dizer que é de qualidade ou não. Quais foram os desafios que você encontrou ali no momento de vou empreender, estou empreendendo e agora está um produto de qualidade? Os desafios que você teve ali naquele momento de day one, virei uma chave assim. O primeiro foi de conseguir mesmo, até uma consultoria no sentido de receita, apoio técnico. Por exemplo, alguém vai fazer uma padaria, os produtores de farinha, etc., tem toda uma consultoria, né? De quantidade, como usa, temperatura, forno, etc. Você faz da sua cabeça mesmo. Isso eu percebi que é um tempo, nessa jornada desse ativismo, eu pesquiso bastante, né? A gente não vê uma consultoria, quero abrir um empreendimento, não existe uma consultoria específica para isso, né? Aí, assim, eu já sou de uma geração que é praticamente autodidata e meio renascentista, né? Faz um pouco de tudo. Então, quando você vai fazer, você faz de tudo. Então, assim, aí eu comecei a fazer e tudo que eu pegava de orientação, livro em inglês, de pão sem glúten, não sei o que, verdade? Fatalmente não dava certo. Você fazia e não dava certo, Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer da minha cabeça. Que bom. Testa aqui, testa ali. E foi o que foi dando certo, né? Que bom. Eu agradeço em nome da comunidade que você tenha tido esse insight, porque isso já aconteceu comigo, de pegar ali e fazer. Eu faço pizza uma vez por semana para minha família em casa, né? E aí você pega a receita, você faz ali, uma receita deu certo. Aí uma certa vez eu coloquei menos fermento, deu tudo errado. Tipo, um pouquinho menos de fermento que eu coloquei, a massa foi toda estragada. Então, a perseverança nesse segmento, apesar dos percalços, você está aqui e é um dos mais famosos, se não for o mais famoso pão francês
que a gente tem na comunidade. Aí meu desafio era, bom, deixa eu fazer as coisas 2 vezes igual, né? Porque eu vou fazendo as coisas e vou mudando. Eu adoro ficar mudando. Aí assim, com a medida que a colher de mel foi dando certo, crescendo, a gente teve que começar a fazer uma coisa com um pouco mais de método, né? Sim, um padrãozinho, Então, né? hoje em dia a gente tem que ter um Porque senão padrão. você não sairia de lá, né? Ia ter que ficar Eu 24 fiquei horas ali muito dentro, eu né? fiquei muito tempo, eu mesma na cozinha. Eu imagino. Mas hoje em dia, já pro volume que a gente tem, já não é mais possível. Que bom, que bom. Fico muito feliz que esteja dando certo. Um ponto muito interessante que já aconteceu comigo, estando lá na Colher de Mel, né? Como é que vocês recebem o impacto ali do cliente pela primeira vez, né? Que foi o momento da minha esposa, mas eu já presenciei outras vezes estando lá com meu filho. Uma pessoa chega ali pela primeira vez e fica muito feliz. Eu não tenho dúvida que ela fica muito feliz de achar um estabelecimento como o de vocês. O que vocês sentem nesse momento? Tipo, porque empreender, a gente pode empreender em vários segmentos, mas vocês foram um segmento que hoje, na minha visão, precisa muito de pessoas como você que persevera e consegue criar um produto extremamente saudável e muito igual aos comuns, digamos assim, né? Que a população fala que é o comum, né? O pão com glúten. Como é que é esse momento de chegou um cliente novo, nunca foi lá e consome lá com vocês? Assim, é um cliente que precisa de bastante atenção, né? Você tem um cliente muito carente, hoje em dia é menos, no começo foi mais. Então, assim, a gente teve muita dificuldade no início, né? Por causa da empatia, né? Então, é um cliente que eu ficava muito na cozinha, então tinha uma outra menina para atender, a pessoa reclamava que a pessoa não tinha empatia, não sei. Então, assim, hoje em dia o que? Você precisa dar uma atenção, mostrar. Tá? Então, com o tempo, a gente conseguiu entrar num termo de conseguir atender esse cliente, de dar uma atenção para ele nesse sentido de dar um acolhimento, né? De mostrar o que tem, né? De produto. Né? É gratificante também, né? Você ver a pessoa. O que eu digo, a minha pergunta, na verdade, Gisele, é assim: você fez lá o seu produto e aí você começou a vender. E aí teve o seu primeiro cliente ali que falou, uou, ele teve o momento wow dele, que gostou muito e falou, nossa, tipo... A gente tinha isso muito nos festivais de salgadinho, né? Que a gente fazia e realmente o pessoal chegava, era assim, tinha gente que chorava, né? Então aí foi bem... Muito bem bacana. legal. Eu acho que o pastel também, né? O pessoal fala muito do pastel de vocês. O pastel. Né? Tipo, já vi alguns comentários, nossa, tipo, você precisa ir lá no pastel. Eu ainda não fui nesse momento do pastel, mas falo muita gente. Esse festival, me recordo que a gente foi já pro de salgadinhos, a gente já foi, e realmente é muito bacana, porque é uma coisa que a alimentação é uma confraternização, né? E eu já fui lá e já tive que esperar para ser atendido, porque tinha muita gente lá. Para vocês, tipo, decidir fazer esse festival, digamos assim, não sei se você chama de festival, mas festival, por quê? Por que eu vou fazer um festival se não vou fazer um produto único? Porque imagino que tem a decisão de dar prejuízo ou não dar prejuízo, né? Porque se você faz mais produto, sobra, tipo... Veja bem, é um meio, Eduardo, que é um meio de vida, por exemplo, não é um empreendimento ultra lucrativo, entendeu? Sim. A gente ali ficou anos com prejuízo. Né? Então, assim, você precisa ter um objetivo nesse empreendimento. O empreendedor de fora, não sei se teria a perseverança que vocês... Eu imagino que não. Né? Eu imagino que não. Assim, muitas vezes a gente não desiste, porque assim, teve 2, 3 anos ali. Aí, quando estava engatando, aí teve aquela greve do caminhão do Temer. Sim. Pandemia. Não sei o quê. A pandemia foi depois, até que foi, que aí... Mas aí você tem, assim, um rumo, né? Você não pode cobrar caro demais, porque as pessoas dependem disso, é da saúde delas, elas não têm opção. Eu não posso fazer um produto de luxo, que a pessoa, quem pode, quem não pode... Não, ali a pessoa precisa do produto. Então a gente chegou num entrave, tipo, o que vamos fazer? Não, nós vamos fazer um produto de qualidade, com produto de qualidade no preço mais justinho que tiver.
E Então, a tem essa gente... da oferta de vocês, né? Tipo, você chega lá, sempre tem ali o que tem no cardápio, sempre Sim, tem. sim. Óbvio que você pode fazer encomenda, mas sempre tem aquilo que vocês ofertam no cardápio. Que isso, às vezes, não acontece nem em locais convencionais. E essa decisão de ter sempre ali o que oferta no cardápio? Isso foi uma política que eu e a minha sócia, que é minha filha, Beatriz, a gente chegou e colocou como uma meta da empresa. Nós vamos ter um cardápio viável com esses itens, e esses itens têm que ter disponível na medida do possível, né? Então, assim, a gente tem esses itens sempre. Então, assim, você chega na loja, o cardápio da loja sempre tem. Uma vez ou outra acaba, num sábado, não, acaba, pode acabar, mas em via de regra a gente tem. Né? Isso é muito importante, né? Me recordo que uma vez nós estávamos lá e o pessoal veio de Itupeva. Meu filho brincou com o filho do casal e a gente descobriu que eles tinham vindo de Itupeva para conhecer vocês. Não sei se já eram clientes, mas isso é muito bacana, porque se ele dá uma viagem dessa, digamos assim, e não tem o produto, ele vai ficar decepcionado, né? Então, assim, salgadinhos, sanduíches, os pastéis, normalmente a gente tem todos os sabores. Então, para o quê? Para eu poder atender, né? A gente sempre tem uma opção sem leite também, né? Sim, porque Sim. tem outras alergias alimentares que vão ali Outras casadas restrições, com né? outras restrições. Então a gente procura, na medida do possível, né? Ter um leque um pouquinho maior. Sim. Né? Voltando um pouco sobre o negócio, né? O empreender. Porque empreender é muito difícil, né? A gente tem ali altas taxas normalmente e para o segmento sem glúten não existem taxas diferentes, né? Mas existe um custo de operação muito maior. Eu vou dar um exemplo que as pessoas talvez não saibam, mas existem produtos que você provavelmente pega como matéria-prima que são 100% de imposto taxados porque são tratados como exóticos na regra tributária. Então imagina as despesas de vocês para conseguir, despesa mensal para conseguir se manter em pé, né? O Estado ajuda de alguma forma, no sentido de que tem algum diferencial ou não? Seria a mesma coisa daquele empreendedor que tem um salgadinho ali na esquina, mas ele é formalizado. Pra você ter uma ideia, não tem, ainda tem substituição tributária na farinha. Na farinha. Na farinha. Então, por exemplo, a farinha de trigo, ela tem subsídio. Sim. A farinha sem glúten, além dela não ter subsídio, ela ainda tem substituição tributária. Sim. Esse é um dos agravantes, né? Dos agravantes, porque o Estado, infelizmente, não entende, não olha com outro olhar para o impacto que isso causa na vida do celíaco, né? Acha que é algo de dieta, digamos assim, de luxo, mas não é. Mas eu descobri ano passado que existe uma matéria-prima que é taxado como produto exótico e a gente precisa dessa matéria-prima. Vocês que empreendem para elaborar o produto. Isso eu não consigo imaginar. 100% de imposto em cima de um determinado produto é muito ruim. Então eu imagino que a despesa ali para chegar no final do mês e falar vamos continuar é muito alta. É alta. Por exemplo, é alta, a margem de lucro é baixa, porque assim, além do produto, né, a gente precisa do produto que seja rastreável. Então eu preciso de um produto rastreável. A gente precisa fazer as análises também dos produtos. Então, assim, eu não posso comprar de um produto duvidável. Porque mesmo que eu faça análise, por exemplo, eu pego uma saca, eu vou comprar os testes. Mas se eu testo um pedaço do produto, o outro está contaminado, não adianta nada testar. Eu não consigo testar o saco todo. Então, eu prefiro comprar de um produtor que é confiável. Sim. Só para quem não é celíaco, para entender um pouco, quando ela fala rastrear, né, ela precisa comprar o produto lá daquele fornecedor de farinha, me corrija se eu estiver errado, mas se o caminhão estiver acabado de transportar uma farinha de trigo, já você não pode usar esse mesmo caminhão. Então toda a cadeia até chegar na sua fábrica, né, digamos assim, ela precisa ter, você sabe, o caminhão que vai transportar, que ele não pode transportar outro tipo de alimento que não seja um alimento 100% sem glúten, o colaborador que vai receber ele precisa estar... Então isso é rastrear numa visão leiga, digamos assim. Óbvio que existe um negócio muito mais complexo que isso, né? A gente tem um produto, a gente recebe o produto, esse produto é limpo antes de ir para o estoque, né? Porque eu também não consigo controlar 100% do caminhão que entrega, da van que entrega. Sim, e eu imagino, e até chegar ao controle de manter
ele ali seguro, digamos assim, né? Porque ele tem que estar ali dentro do seu ambiente seguro, tipo, não pode ter, se você tem, por exemplo, vai que um empreendedor resolve abrir uma pizzaria do lado do seu, uma pizzaria convencional do lado do seu estabelecimento. Você precisa ter um controle sobre aquilo, porque pode ou não, pode provavelmente contaminar o seu estoque ali, né? Sim, o meu estoque é totalmente fechado, isolado, Isolado. climatizado. E isso onera o custo Sim, razoavelmente, né? sim. Então, para que as pessoas entendam, não achem que o empreendedor está ali colocando um produto, que a gente ouve muito isso, né? Ah, nossa, é muito caro, mas por trás desse muito caro, existe um trabalho gigantesco para que o produto chegue fresco. Ela até me presenteou aqui com o melhor pão francês da cidade. Para conseguir chegar nesse produto aqui em segurança para o celíaco, é muito caro, né? Não é um trabalho simples. Eu tenho amigos que têm franquias de fast food. Você vai na cozinha, tipo, é uma cozinha que não existe um controle, né? É limpa e tudo mais, mas não existe controle. Imagino que o trabalho de limpeza, a curadoria ali para manter aquilo tudo seguro para o celíaco, também é um custo a mais que vocês têm, né? É tudo, desde o colaborador, né? Que ele não pode, ele é uniformizado, ele não pode trazer nada, ele não pode comer nada. Ele também no ambiente não pode trazer nada nem comer nada. E tem isso, né? Tipo, uma coisa que também é muito importante, isso que você falou, Zé. Hoje a gente lidar com pessoas não é algo simples, né? Porque cada um tem um ponto de vista e etc. E aí você tem um colaborador, você precisa, ele não é celíaco, né? Ele não tem nenhuma alergia alimentar e você precisa explicar para ele, olha, a gente tem uma vaga, essa vaga aqui tem essas regras aqui, né? E para ele entender isso, não deve ser um trabalho fácil também você controlar isso, né? Isso, a gente tem um treinamento, né? Antes de contratar, é Legal. explicado para a pessoa que ela não pode trazer nada, a gente fornece, né? Sim. Café da manhã, tudo é tomado lá. Legal. Eles tomam lá. Então ela vem, ela tem o vestiário separado, que é totalmente separado, isolado da produção. Então ela chega, se troca, lava a mão, toma café da manhã lá. Então, assim, ela não pode ir para a rua com o uniforme que ela vai na produção. São dois motivos, tanto a parte de contaminação por bactéria, né, de higiene, quanto de glúten também. Do glúten também. E para você sensibilizar ele também é outro trabalho que você tem, né? Você tem que manter um padrão ali. Isso, criar processos, gera despesa, né? Até cliente, Eduardo. Já teve cliente que foi com outro celíaco lá com pão, entrando com pão na loja. Aí você tem que pedir para a pessoa sair. Isso é muito importante. Esses dias teve É uma saia justa, mas saia justa. eu não me eu chego e falo mesmo, porque não tem como, eu não posso pôr em risco nem justamente. o meu produto, porque alguém chegou lá e entrou. Eu falei, aqui, esse ambiente não pode. Esse ambiente aqui ele é específico para quem tem alguma restrição alimentar. E você não pode trazer produtos de fora. Isso faz muito sentido. E é um risco também para você, né? Porque as pessoas não entendem e acaba um não celíaco, acaba passando. Eu fui lá e não deixaram sentar com um negócio, né? Tipo, fala, né? É triste isso. Não é um dia a dia simples, né? Tipo, tem que ter ali um propósito de vida para se manter firme ali, né? Você parece uma chata, né? Mas não pode, tem que ser assim. Tem que ser. Eu fico muito feliz de saber disso, porque eu acho cansativo fazer a minha massa de pizza em casa e é uma vez por semana só. Então, todo dia, ainda tendo que lidar com esses fatores externos, né? Tipo, cliente que não é celíaco, que não entende da pauta, explicar para o colaborador essa questão dos impostos, né? Que também, na minha visão, são muito altos, né? E o Estado não dá nada, não deve ser uma jornada fácil. Tem que ter perseverança ali e querer estar na área, né? É difícil. É difícil porque assim, você fica lá, né? Você dando murro em ponta de faca, porque você coloca, explica, né? E tem gente que teima, né? Sim. Eu imagino, mas eu fico muito feliz que vocês estão no segmento, né? Que vocês continuam, eu acredito que vão continuar e vão crescer muito, porque eu não escuto ninguém falar mal, nunca escutei nenhum tipo de problema, só escuto elogios. E aí eu te pergunto, quais são os próximos planos? O que você pensa para a Colher de Mel daqui a 5 anos? O que vocês imaginam aqui? A gente, a tendência sempre, a gente sempre que possível é reinvestir na empresa, né? A gente procura sempre melhorar, investir, conseguir novos produtos, dar uma variada também nos produtos, né? Para as pessoas
também está sempre dentro, né, do que vai surgindo, a gente vai tentando se atualizar, né, para não ficar por fora, né. E se possível, né, dar uma ampliada assim que a gente conseguir, né. O pessoal até às vezes pergunta de franquia e tal, eu falei, gente, é impossível, né. Primeiro pelo retorno, né. Sim. O retorno é pequeno, então eu não vou enganar ninguém, né. Sem dúvida. Você vai pôr. Segundo, pelo controle, né? É muito difícil, né? Eu vou abrir uma filial e como é que eu vou conseguir controlar, né? Tem que ter acho que os franqueados, se existir, chegar um momento de ser franqueado, os franqueados tem que ser da pauta, digamos assim, que tem que ser celíacos, tem que entender, tem que ter um treinamento muito difícil, grande, né? né? Porque como o retorno é pequeno... Sim, é isso que eu ia falar, tipo, tem que fazer um treinamento para entender que o retorno é baixo, porque às vezes as pessoas vão lá achando que vão ganhar muito dinheiro, tipo, é um segmento que eu sei, não é o que eu empreendo, mas eu sei que o retorno é baixo porque os custos são muito altos. Para você fazer direito, Eu imagino. Mas eu acho que a loja é muito boa. Né? Infelizmente, acho que estão construindo um prédio ali do lado. Nossa, né? aquela construtora... Não dá para ampliar por ali, né? Acho que vai chegar o momento que vocês vão. Não sei se dá para fazer por cima, não me recordo agora. Tem um espaço, né? Porque eu me lembro que eu fui a última vez que uma obra lá, eu falei, nossa, deve estar dando uma dor de cabeça. Construtora aí, eles estão me deixando alucinar. A gente terminando a obra, eu consigo lá. Legal. A gente não ampliou até hoje por isso, né? Porque eu tenho um problema ali com eles. Ah, tá. Mas vai dar certo. Vai. Gisele, queria muito te agradecer, né? Agradecer em nome de todos os celíacos. Como eu falei para você no começo, foi o momento wow da minha esposa, pós-diagnóstico, né? Eu fico muito feliz que você tenha decidido empreender, né? Para a comunidade é muito importante e eu trabalho muito para que tenha condições de empreender. Óbvio que no meu ativismo político, né? Que é a minha área que eu atuo. Então espero que o Estado um dia olhe para vocês, porque eles olham para as outras comunidades. Né? Então espero muito. Enquanto ele não faz isso, a gente precisa se desdobrar, precisa fazer a nossa parte, a gente não pode desistir. Então agradeço muito, em nome de toda a comunidade, por você ter perseverado ali sobre os altos e baixos que deve ter corrido na sua jornada. Não deve ter sido uma jornada fácil, mas agradeço do fundo do meu coração por proporcionar esse momento da minha esposa, por ela não ter parado aí de consumir algumas coisas que ela gosta e queria, sempre quer, e vocês têm lá. Então agradeço muito de verdade e espero que a gente se cruze aí em algum momento, se puder, sua mensagem final para a comunidade, para as pessoas recém-diagnosticadas e mandar a sua propaganda lá do espaço que todo mundo tem que conhecer. Quem não conhece tem que conhecer. Primeiro, eu queria agradecer também o seu trabalho, né, que é importante, alguém falando pela comunidade, porque é difícil, né? Você não tem quase ninguém, né, batalhando. Né? Essa parte também dos impostos é importante, porque ajudaria também, né? A gente conseguiria ter um custo melhor, né, para as pessoas. Né? E segundo, que as pessoas... É difícil, o diagnóstico não é fácil, tal, mas dá para chegar no meio termo e a gente vai superando. Né? Sim. Você tem aquele primeiro momento muito difícil, né? Que é mas, por outro lado, é um alívio, porque apesar de ser uma doença, é só com a alimentação que você resolve, então você não precisa de remédios caríssimos nem nada. Né? Então, depois do baque, dá para tocar o barco para frente. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Desculpa te cortar, mas isso que você falou, porque eu quero fazer uma parte. Dr. Alessio falou isso essa semana, né? Eu tive uma conversa com ele, Dr. Alessio Fasano. É uma doença sim, que gera um impacto, mas é uma doença que a gente não precisa de medicamento. Né? Então a gente tem que olhar com esse olhar mesmo. A gente não precisa de medicamento. Outras doenças aí que estão graves, mas que a pessoa precisa ali todo dia ou toda semana tomar um medicamento. Então a gente precisa entender que a celíaca é um impacto, sim, muito grande, mas a gente não precisa de ter nenhum medicamento. A gente precisa só controlar uma alimentação ali. Né? Isso que você falou é muito importante mesmo. E tem umas coisas chatas? Tem, mas tem coisas muito piores. Sim. Então, eu acho que com um bom humor, então, a gente consegue, mesmo fazendo em casa, dá para fazer, você consegue sair, dá para você levar a sua marmitinha, dá para você ir fazer. É que assim, é difícil, o que é mais difícil superar? A empatia das pessoas, né? Tem algumas famílias que são mais complicadas, né? Então, isso talvez seja um pouco mais difícil superar, mas as pessoas conseguem.
isso que você falou também é muito importante. Tipo, a Gisele falou uma coisa muito importante. A gente pode fazer a nossa comida em casa, a gente pode levar, mas a gente precisa que tenha mais colher de mel, que a colher de mel amplie, que as pessoas que têm ali uma rotina um pouco mais puxada, a gente sabe que em São Paulo as pessoas aí perdem 2 horas de vida no trânsito, né, para se locomover para o trabalho, então a gente precisa de uma colher de mel em pontos que a gente possa ir lá na hora que a gente quiser, sem nenhum empecilho, consumir. Então, a gente pode fazer em casa, mas eu sou do time que a gente tem que ter mais colher de mel, mais empreendedores em todos os lugares da cidade, que é a pessoa que tem tempo, ela vai fazer em casa, mas a pessoa que não tem tempo, ela vai consumir na colher de mel na hora que ela quiser, seja um almoço, café da manhã, jantar, qualquer coisa. Isso é muito importante que a gente tenha vocês e que vocês cresçam e ampliem, seja no modelo que for, modelo vocês 100% ou no modelo franquia, se você um dia ver que faz sentido. Não, eu agradeço, porque também é muito bom para a gente que as pessoas vão, consumam inclusive dê sugestões tal para a gente crescer também. Mas, se você puder agora falar o site de vocês, a rede social de vocês e o telefone, né? Porque muita gente vem de outros lugares, né? E aí acaba tendo o horário de atendimento. A gente sabe que existem algumas restrições de hora, a gente não funciona como o 24 horas, porque ninguém funciona 24 horas. Puder passar um recado, não sei. o nosso Instagram é @colherdemelsemgluten. O nosso site é www.colherdemel.com.br. O telefone do WhatsApp é 11 996 33 7861. O fixo é 11 5536 4008. O nosso funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 14. Perfeito. Muitíssimo obrigado.